Olá, quero te dar boas-vindas aqui à nossa entrevista com o pastor Pascoal Piragini hoje, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Pastor Pascoal é pastor presidente da PIB de Curitiba desde 1988. Pastor Pascoal, muito obrigado pela sua presença conosco. É um É um prazer, prazer. Daniel, estar junto. É um Ainda mais prazer. para falar de discipulado, é um prazer. Exatamente, pastor. Estou muito animado aqui por esse tempo com o senhor. Bom, só contando para você que está nos ouvindo aqui, nos vendo, um pouquinho da vida do pastor Pascoal. Ele é paulista, pastoreou a Igreja Batista da Água Branca antes de vir aqui para a PIB e o seu ministério aqui na nossa igreja. Pastor Pascoal também tem doutorado em ministério pela Faculdade Sul-Americana e pós-doutorado em missiologia. E dentre os livros que ele publicou, um dos seus livros é o Crescimento Integral da Igreja. Talvez uma forma interessante de apresentar o pastor Pascoal é dizer que eu sou um fruto do ministério desse nosso querido pastor, desse nosso querido líder. Eu cheguei na igreja com 16 anos como um novo convertido e pastor Pascoal tem sido um mentor, né, o meu pastor desde então. E agora eu estou na igreja liderando o movimento discipular e responsável por essa formação de líderes também, né, junto com as outras áreas ministérios da nossa igreja. Então, pastor, é um privilégio estar aqui com o senhor. Eu tenho algumas perguntinhas sobre discipulado para o senhor e queria que a gente tivesse uma conversa aqui bem informal, gostosa nessa área de discipulado. E minha primeira pergunta para o senhor seria pedir para o senhor contar um testemunho sobre discipulado, alguém que você caminhou junto e que você viu a transformação de Jesus na vida daquela pessoa. Olha, eu poderia citar vários, mas vou pensar em dois, pelo menos, que Deus colocou na minha vida, né? Um deles é um dono de um hospital aqui da nossa região e que Deus preparou a vida desse homem para abençoar o meu irmão. Então, numa situação de uma pregação na cidade em que ele mora, que é aqui na Grande Curitiba, a gente, depois do culto, foi jantar junto com ele. Ele era um convidado, né? E eu comentei que meu irmão precisava fazer uma cirurgia, quanto custaria para fazer a cirurgia eletiva. Ele falou, tinha um médico do lado e ele disse, não, você faz a cirurgia, eu dou o hospital. E aí eu fiquei tão constrangido, falei, bom, foi lá, meu irmão fez tudo isso, e eu convidei esses dois médicos para... Eu disse, olha, eu não tenho como pagar o que vocês estão fazendo para mim, mas eu gostaria de poder dar o que eu tenho de melhor, né? Que Sim. é a palavra de Deus. E eles toparam. Aí um olhou e falou, não, eu topo, eu também, então venha com as esposas e a gente vai começar a estudar a palavra. E foi muito bonito, nesse inteirinho apareceu mais um senhor, que é um empresário da cidade, e aí, então, os três casais se reuniam, não é? E nós, toda semana, estudávamos a palavra de Deus. Foi gostoso ver a conversão, que foi o primeiro passo, uma conversão, eles católicos praticantes, de ir à missa todo dia, de santos de devoção, e de repente Deus quebrando esses valores para entender uma comunicação direta com o Pai, a transformação nos negócios, a transformação na vida pessoal, tanto do dono do hospital quanto desse outro médico. É, Alguns viviam juntos, não eram casados, o casamento deles, né, de dois deles, não desse dono do hospital. Então, assim, a gente foi vendo como a palavra de Deus e o fato da gente estar caminhando junto com alguém faz diferença. A Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, né? Um irmão ajuda o outro nesse processo. E eu acho que o discipulado é exatamente isso. A gente pega a palavra de Deus e aplica na vida e a gente passa a ser aquela pessoa que acompanha o processo, ajuda nas tomadas de decisão, influencia positivamente, não vai determinar, mas a gente passa a ser um instrumento. Então, as mudanças foram lindas, bonitas, extraordinárias, são
todos eles crentes assim muito ativos na igreja, se tornaram amigos pessoais, tá? Então hoje eu não lidero mais célula, né, por causa da Cleusa, da dificuldade que a gente tem com a saúde dela, mas todo mês a gente tem pelo menos uma saída individual com cada um deles, para a gente almoçar junto, para bater papo, para checar a vida, ou pelo menos toda semana um telefonema para a gente poder saber como é que estão caminhando. Então, isso é uma coisa muito gostosa. E não só da minha parte para com eles, mas eles se sentem também como cuidadores de mim. Então, é uma coisa muito linda, muito gostosa, preciosa demais. Que maravilha. É tão gostoso falar de discipulado e é realmente esse investimento que ambos são beneficiados, discipulador e discípulo, né? E, pastor, Isso. minha próxima pergunta para o senhor seria com um foco eu acredito, algo que se destaca do ministério, da missão que Deus te deu, né? E isso está permeado na missão da nossa igreja. A missão da nossa igreja nosso propósito é levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. E uma coisa que me marca na nossa igreja é a proclamação do Evangelho, como isso é forte, né? Então, minha pergunta para o senhor seria como proclamar o Evangelho, seja pela pregação ou pelo compartilhamento pessoal da fé, ajudando pessoas a tomarem o próximo passo em sua caminhada com Deus. Ou seja, né? Como criar uma cultura de proclamação do Evangelho, seja na igreja ou na sua vida pessoal como discípulo do Senhor Jesus. Olha, eu creio no evangelismo como um estilo de vida, tá? Eu acho que eventos evangelísticos eles podem ser motivadores, despertadores, mas eles não são a maneira pela qual a igreja se propaga. Ela se propaga através do evangelismo como estilo de vida. Por isso que nessa leitura que você fez da nossa missão, eu começo dizendo que o nosso propósito é levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus. Por quê? Porque eu creio que a boca fala do que o coração está cheio, palavra do Senhor Jesus. Se a gente estiver cheio de fé, cheio de esperança, cheio de graça, de poder do Espírito, não dá para ficar quieto. Então, eu acho que um dos sinais que você tem de mornidão é quando a pessoa perde o fogo de evangelizar. É verdade. Quando o evangelizar passa a ser um evento, alguma coisa não vai bem na sua vida espiritual. Então, a primeira coisa que eu diria é checa a tua comunhão com Deus. Porque se a tua comunhão estiver pegando fogo, querido, você não vai aguentar. Você vai falar de Jesus, você vai ouvir o Espírito Santo dizendo, essa pessoa aqui está precisando, vai lá e abençoa. E outra coisa que eu acho que é interessante nesse processo é que quando a gente começa a entender que o evangelismo é um estilo de vida, que faz parte do coração que tá se movendo na direção de ser bênção nessa terra, porque a gente está sendo abençoado, a gente começa a entender que evangelizar não é converter pessoas, tá? Porque muita gente acha que evangelizar é converter. Eu tenho que ter todas as respostas, eu tenho que explicar tudo, eu tenho que ter todos os argumentos. Não, evangelizar é você compartilhar o que você tem de Deus na tua vida. Se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar, se é crível ou não é crível, tanto faz, porque essa é a tua experiência com Jesus. Hum. O próximo passo, que vai ser o discipulado, que você vai aprender a palavra de Deus, etc., é um processo também de aprendizado conjunto. Você também não é o mestre absoluto, você tem que estar debaixo de alguém que vai te ajudar, que vai te ensinar e prestar contas também. Então, quando a gente desmitifica isso, né, que eu tenho que ser o cara que tem todos os argumentos, e eu passo a ser apenas uma testemunha que fala daquilo que eu estou vivendo com Deus, então evangelizar é uma coisa simples. Eu vou e compartilho. Deus fez isso comigo, tá? E ele gostaria de fazer alguma coisa melhor com você. E aí as pessoas ficam felizes, né? Uma das coisas que me deu muito medo no começo da minha vida cristã, especialmente quando eu recebi o chamado para o ministério,
eu fiquei pensando, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu era bem garoto, 12 anos de idade. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho estrutura, eu sou moleque, eu sou uma criança e tal. E ele me ensinou algumas coisas que eu guardo para a minha vida, na minha comunhão de palavra, Deus falando comigo. Ele falou assim, a única coisa que eu quero é que você traga as pessoas e ensine-as a se conectarem comigo. Hum, O resto eu faço. O teu papel é só ajudar as pessoas a se conectarem comigo. é Se isso elas aí. se conectarem, deixa que o Espírito de Deus vai fazer. Você vai trazer para perto, só isso. Então, eu acho que quando a gente tem essa visão, um garoto de 12 anos pode entender isso e um adulto também pode, e a gente pode viver esse fogo evangelizador. É por isso que eu, assim, você já trabalhou comigo em outras áreas, você sabe que eu pego no pé, dizendo assim, olha, ok, tudo bem, você está fazendo isso para manutenção ou você está Aham. fazendo isso para a expansão do reino? Porque o nosso papel aqui é levar pessoas a Jesus. Então, vamos lá trabalhar na expansão do reino. Amém. Eu digo como alguém que foi treinado pelo Senhor, pastor, como essa visão em todas as áreas da igreja é de sempre pensar na expansão, no alcance de pessoas, né? E como isso é abençoador, esse fogo evangelístico que você falou. E esse papel de levarmos as pessoas perto de Jesus, como diz Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos que estão cansados. Esse é o nosso papel, levar Jesus àqueles que estão cansados de viver os seus fardos e que eles se encontrem em Jesus, né? Então esse é o nosso papel, é o papel de um discípulo que faz discípulos, né? E, pastor, eu quero agora, para você que está nos ouvindo, que é um discipulador, né? Eu queria pedir para o pastor compartilhar uma dica prática para discipular pessoas, algo que você sempre gosta de enfatizar quando você está discipulando alguém. Qual conselho você deixaria aí para os discipuladores que estão nos ouvindo aí nessa entrevista? Eu diria assim, eu vou dar algumas dicas, eu acho que Uhum. são importantes. A primeira é, ore pelo seu discipulando, tá? Coloque na sua lista de oração o nome de cada um deles, o que você conhece da vida deles. Por quê? Porque tudo que você vai fazer é obra de Deus. Então, se Deus abençoar, não vai ter como errar, tá? Então, a primeira coisa, ore pelas pessoas todo dia. Lá no teu período de oração, elas são os seus alvos de oração. São os primeiros lá, talvez depois da sua família, que você vai colocar em oração diante do Senhor. Segundo, mantenha uma disciplina de relacionamento, tá? Muito mais do que o conteúdo que você possa estar ministrando, o relacionamento, a vida na vida que faz diferença. Mesmo que seja só para jogar a conversa fora, porque na verdade a gente não joga a conversa fora. A gente está passando valores, a gente está passando modelos. Você se torna uma pessoa que está modelando, sem fazer força. Mas essa disciplina é uma coisa importante. Então, não deixa isso, hoje vai ser assim, amanhã. Tem um horário, tenha um tempo, mantenha o contato tal. Nesse processo, né, a pessoa tem que aprender que você não está lá só para ensinar, que você é o mentor dele, é o amigo, né? Então, esse relacionamento se torna tão importante, tá? A gente vai aprender que, às vezes, o material de discipulado é um grande pretexto, Aham, né? Porque a conversa, às vezes, muda de rumo, né? é verdade. Porque a pessoa está vivendo uma angústia lá no trabalho, então separa tudo, não fica preocupado, responde a questão, e se for o caso, quando você não tem, ora, porque você é o mentor daquela pessoa. Então, às vezes, a gente fica tão fechadinho nos processos, pode atrapalhar, porque a pessoa não sente que você está interagindo de fato. Então, entenda isso, que a pessoa vem com um anseio, tá? E às vezes, é claro que você vai usar um roteiro para trabalhar, você tem um processo, mas a pessoa tem que entender que você está preocupado com os anseios do coração. Então, você vai orar por aquela pessoa, você vai pegar textos da palavra que ajudem naquela questão, você vai orientar. E ter tranquilidade, que no tempo certo, né, cada um tem um tempo, às vezes a gente fala, não, são 12 semanas, são 5 semanas, são 4 semanas, depende, né?
Tem uns que são ávidos na palavra, eles vão consumir o teu material rapidinho, Rapidinho. tá? Mas tem outros que precisam que você caminhe. Então, essa flexibilidade, assim como a gente trata com o filho, né? Os filhos não são todos iguais, né? A gente vai ensinando conforme a natureza deles, a personalidade deles, e a gente vai formando um novo caráter. Eu acho que esse é o grande papel do discipulador. Excelente, excelente, pastor. E é verdade, eu costumo, quando começo uma lição de discipulado, me preparei, estudei, mas eu olho no olho do discípulo e pergunto se ele tem alguma dúvida que ele queira começar aquela nossa conversa, porque às vezes a pessoa está ali te ouvindo, indo na tua, mas ele está com uma dúvida às vezes que não é nem relacionado com aquilo que a gente vai tratar. Às vezes sim, né? Mas às vezes uma coisa que aconteceu no trabalho, ele quer, né, desabafar com você. Então a importância de você ouvir o seu discípulo, muito bom o destaque que o senhor fez nessa questão. E eu nem sei se a palavra dúvida é melhor, sabe, Daniel? Porque dúvida pode colocar uma questão lógica. Então, Uhum. tem alguma coisa no seu coração que você queira Boa, compartilhar? boa, Entende? Porque às vezes ele está com o coração dele doendo. Na dúvida, eu não tenho. Está tudo bem, tá? Mas boa. aqui não está bem. E aí a gente vai ministrando no coração da É pessoa. verdade. Isso engloba tanto o aspecto lógico, racional, quanto o aspecto emotivo, né? Muito boa dica aí Isso. para os nossos discipuladores. Pastor, agora uma pergunta mais focada para líderes eclesiásticos que estejam nos ouvindo, né? Como você procura fazer no seu contexto, no seu ministério, para levar todo cristão a ser um discípulo que faz outro discípulo, né? Que dica você poderia deixar para líderes que estão nos ouvindo aqui, que querem criar essa cultura de multiplicação de discípulos nas suas igrejas, nos seus ministérios, nas suas lideranças? A primeira coisa que eu queria despertar é que isso precisa de intencionalidade, tá? Isso não vai acontecer sem que você tenha intencionalmente planejado ferramentas que produzam esse efeito, tá? Então, por exemplo, toda a nossa linha de ensino na igreja, ela visa um propósito, tá? Esse propósito é formar pessoas que sejam, que sintam o ardor dentro da alma de ganhar outros para Jesus e de discipular pessoas e se tornarem líderes no reino de Deus. É claro que no meio do caminho você vai perder pessoas, mas se eu não tiver essa intencionalidade, provavelmente eu vou perder muito mais, Verdade. tá? Então, essa é uma questão. Segunda, verifica de tempos em tempos se a tua intencionalidade ou se o teu projeto ele está cumprindo os objetivos, senão está na hora de alterá-los, né? Eu achei muito interessante porque quando a gente estava fazendo aconselhamento pré-nupcial, eu e Cleusa, a, a gente teve a bênção de ser aconselhado, discipulado por um casal, né, que trabalhou com a gente. E eles, quando falaram sobre filhos, eles falaram uma coisa muito interessante. Ele disse assim: quantos filhos vocês querem ter? Tá, ok, tá aí ótimo, maravilha. Eles fizeram uma pergunta, a gente estava noivo, né? Ele perguntou assim: qual a personalidade que vocês querem para os seus filhos? Puxa vida, né? Primeiro, qual o gênero, né? Quantos homens, quantas mulheres? Está muito bem, maravilha. Qual a personalidade que você gostaria que o menino tivesse, a menina e assim, tal, tal? Aí eu falei, puxa vida, está pegando, esse negócio está ficando complicado. E a gente então foi mais ou menos dizendo as coisas, tal. Daí eles deram uma lição de casa para a gente. Qual vai ser o estilo de educação que vocês vão construir para produzir esta personalidade? Hum. E aí a gente ficou ali com aquele negócio, né? E aí uma das coisas que ele disse foi: ok, então agora, quando os seus filhos nascerem, de tempos em tempos, verifiquem se vocês estão fazendo isso e se isso que vocês estão fazendo estão produzindo essa personalidade. Isso eu guardei no meu coração. Então, eu creio que no ministério a gente tem essa mesma intencionalidade. Que tipo de líder a gente quer formar? Que tipo de crente a gente quer, vamos dizer assim, ajudar a incubar dentro da igreja? Quais são as ferramentas que a gente está usando intencionalmente? Elas estão funcionando? Não estão funcionando? Será que não está na hora da gente
repensar, ou acrescentar, ou retirar, ou colocar novas coisas. Então, eu acho que isso tem sido uma coisa muito interessante. E sem perder de vista as novas oportunidades. Então, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo de pandemia, ela se mostrou, eu não estou dizendo que é uma benção a pandemia, não Uhum. entendam errado aqui, senão depois vão botar palavras na minha boca, né? Essa situação de pandemia se mostrou uma grande oportunidade para o discipulado, É verdade. porque as pessoas estão em isolamento social, mas elas precisam de relacionamentos. Então, através do WhatsApp, né, a gente pode ter um encontro de discipulado. E quando a gente começou a trabalhar intencionalmente isso, né, e criar um programa para isso, e criar um monitoramento disso, a gente percebeu que de 23 de março até agora, a gente está com quase 900 pessoas, 878, a última vez que eu vi, não sei quanto está agora, tá? Fazendo discipulado online. Tá? Então, assim, puxa vida, às vezes, como o Rick Warren falou, né, a gente fica olhando o mar para esperar a onda, para surfar na onda. Eu diria assim, surfa na onda de agora, porque ela vai passar. É verdade. Né? Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas a onda de agora está aí. Então, aproveite as ondas que vão passando, né? E você, como um líder, veja quais são as possibilidades, as potencialidades do momento que Deus está dando. Excelente, pastor. Excelente. E, bom, a palavra final aqui, última pergunta que eu tenho para o senhor, também tem aqui entre os nossos ouvintes pessoas que não discipularam ninguém ainda, né? E eu queria que o senhor deixasse uma palavra final de incentivo para alguém que nunca discipulou uma pessoa. E qual conselho você daria para essa pessoa, estimulando ela, né, a discipular alguém, cuidar de alguém, enfim, o que o senhor diria para uma pessoa nessa condição, pastor? A primeira coisa que eu diria para essa pessoa é o seguinte: há algumas pessoas que não se veem na condição de líder, tá? E aí então elas dizem: eu esse não é meu dom, essa não é minha capacidade e assim por diante. Só que a sociologia garante para a gente, tá? Isso são estudos científicos, que a pessoa que tem a menor capacidade de liderança influencia 15 pessoas. Hum, Tá? Então, eu diria assim para você: Deus colocou no mínimo 15 pessoas na sua volta, a quem ele vai dizer: olha, te coloquei essa pessoa do lado para você abençoá-la. Tá? Então, eu diria assim: primeiro, vença o seu medo, porque Deus te deu condições. E quando a gente vê na palavra de Deus, quando Moisés recebeu o conselho de Jetro, ele disse: você vai separar líderes de 10, de 100, de 1000, lembra? Então, começa sendo líder de um. é isso aí. Essa é a visão que eu dou discipulado. Seja líder de um. Escolha uma pessoa, começa a orar por essa pessoa. Aí, quando vai começar um discipulado, nem sempre a gente começa pela palavra, pelo estudo da palavra. A gente começa pela oração. Digo: olha, Deus colocou no meu coração que eu tenho que cuidar de você orando por você. Quais são os assuntos que você tem hoje para orar? Aí você ora por aquela pessoa. Semana que vem você liga de novo. Que Deus fez? Ele já respondeu alguma coisa que nós oramos? Aí a pessoa começa a dizer: opa, peraí, aconteceu mesmo, Deus fez isso, porque Deus age. Aí você vai dizendo: é verdade, porque a palavra de Deus diz isso. O que tem no seu coração? Vamos marcar um encontro para a gente tomar um café? Aí as coisas vão acontecendo, gente, sabe? E vão acontecendo de uma maneira gostosa. Tem gente que se importa comigo, está orando por mim, né? Se não dá para tomar um café porque a gente está em isolamento social, vamos marcar um encontro pelo WhatsApp, né? Para a gente bater um papo, você me contar como é que foi que essas coisas acontecendo, talvez esse não seja o melhor horário, e aí as coisas vão acontecendo. Lembra disso, que tem os horários da pessoa e não só os seus, e as pessoas às vezes não podem conversar, estão no trabalho, então a gente tem que ter esse bom senso. Mas começa, vença o medo, tá? Porque você pode ser líder de uma pessoa. Maravilha. Pastor, eu agradeço pelo seu tempo. A conversa foi muito rica. Espero que você tenha aproveitado
e possa tirar proveito desses conselhos. Pastor Pascoal, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Muito obrigado por esse tempo e eu espero você para a nossa próxima entrevista. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Movimento Discipular, mobilizando discípulos para a missão de expandir o reino de Deus sobre a terra.